amado irmão, inclusive até a doutrina, eles veem Yahshua dessa maneira, como um ser inferior àquilo que as Escrituras nos mostram. Nós percebemos que o Eterno revela toda a sua expectativa e realização na pessoa de seu Filho, né? Irmãos, compartilhe esse áudio, mais pessoas precisam ouvir. Então vamos para a Escritura. Quando você vai para 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20 e 21, do 18, ali fala que Yahshua foi mortificado na carne, mas vivificado no Espírito, no qual foi pregou os espíritos em prisão. A palavra diz em 1 Coríntios capítulo 15 que ele triunfou sobre a morte e sobre o inferno. A palavra fala nos evangelhos, quando ele ressuscitou, que a ele foi dado todo o poder que é no céu e na terra, ele falando para os discípulos, e diz que tem na mão a chave da morte, a chave do inferno, né? Ele venceu, ele triunfou. Isso se confirma em 1 Coríntios 15. Em Efésios capítulo 4, fala que ele é quem subiu, se não é que também desceu. Ele desceu às partes mais baixas e, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele anulou todo o principado e potestade, ele despojou e anulou toda a cédula que era de acusação contra nós. Em Efésios capítulo 2, fala que os que estão em Yahshua Mashiach já estão ressuscitados com ele. E nas Escrituras, nos Evangelhos, todos mostra que Yahshua, ele comeu peixe, ele estava no corpo ressurreto. Ele comeu peixe, ele andou com os dois no caminho de Emaús. Então, irmão, ele comeu. O corpo dele é um corpo, assim como esse. E Romanos é incrível, irmão. Olha, tudo é incrível na Escritura, mas Romanos é um livro extraordinário, é uma carta aos Romanos, assim, feita mesmo com muita aplicação do apóstolo Shaul. Então ali ele deixa claro que por meio de um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, não tinha pecado. E o que nos fala em 1 Coríntios capítulo 15? Que nós seremos transformados. E o que é essa transformação? Nós nunca tivemos a experiência e a oportunidade de vivermos a perfeita harmonia da criação do nosso Criador Yahweh. Ele criou tudo perfeito, mas lá no Éden, através do pecado, tudo saiu da sua perfeita harmonia e entrou numa decadência. Isso se confirma em Romanos capítulo 8, versículo 20 em diante. 20 ao 25 por aí. Então, o Criador já dá uma sentença ali para Adão, e ele lança uma maldição para cada um, para a serpente, para a mulher, para o homem, e a própria terra, que não tinha nada a ver com essa situação, ela produz cardos e espinhos, e o homem vai ter que trabalhar, e a serpente vai comer o pó da terra, né? E nós viemos e somos feitos do pó da terra. Então o mal se alimenta dos pecados, da nossa fraqueza, do nosso medo, da dúvida principalmente. É uma brecha. Quem conseguir todas as vezes que tem dúvida se aplicar no jejum, numa oração, no particular com o Eterno, em leitura da palavra para esclarecer suas dúvidas,
sempre vai ser triunfante, irmão, sempre vai ser. E claro, tem que saber aguardar as respostas do Eterno. Tem respostas que são imediatas e tem outras que levam-se um tempo. Então, o nosso corpo, ele é um corpo como esse, só que sem pecado, sem nada de corrupção. Quando diz que carne e sangue não herdarão, não está falando que não é um corpo, uma carne, que não tem sangue. Ele está dizendo o seguinte: o ser humano, na sua máxima aplicação em ciência, tecnologia, enfim, jamais vai conseguir herdar o reino, jamais vai conseguir penetrar os céus do Criador. O único meio de conseguir é por meio da fé, e isso é dom de alma. Efésios capítulo 2, versículo 11, 12, 13 em diante. Você vê que nós somos selados, que é a garantia, né? E nós estamos sendo salvos por algo que não vem nem de nós mesmos, é um dom do Criador. E isso vai ser tirado, vai ser eliminado. Esse dom que foi dado a nós para a nossa época faz parte do ano aceitável lá de Isaías 61. É os 7 espíritos de Al à terra que vai ser tirado do sacrifício contínuo, e a fé, que é a fé de Abraão, que nos foi dada. Por isso que ele é o pai da fé, porque nós não somos salvos pela nossa própria fé. Nós herdamos a fé de Abraão em Yahshua Mashiach através da imersão. Isso aí é uma coisa que eu garanto para você, irmão, e sei falar nas Escrituras. E eu digo para você, viu? Não é corrupção não é invenção do homem não. É espiritual mesmo, é divino. A imersão, ela não é invenção, ela é inspiração do Eterno mesmo. Tem que ser feita imersão nas águas. Então, irmão, Yahshua, indo ao ponto que o irmão está mais interessado, Yahshua foi sim aos céus com o seu corpo, porém, ele foi transformado, irmão. Os dois no caminho de Emaús não o reconheceram, nem o seu corpo, nem a sua estatura e nem a sua voz. Eles apenas sentiam o seu corpo arder quando pelo caminho Yahshua abria as Escrituras desde Gênesis até Malaquias, que é o que nós conhecemos como o último dos profetas. Então, de Moisés, todos os profetas. Moisés escreveu o Pentateuco, né? Então, de Gênesis a Malaquias. A única coisa que eles sentiam era o coração deles, que ardia pela presença ali do ressurreto. Depois ele desaparece. 1 Coríntios capítulo 15, do 4, 5, 6 ali, foram várias vezes. Atos capítulo 1 mostra que um espaço de 40 dias ele apareceu para outras pessoas. Evangelho de João, que é chamado de herético, de gnóstico, se as pessoas estudassem o que é gnóstico, já ia esclarecer, já ia tirar um peso, uma impressão dessa palavra, que as pessoas ficaram impressionadas com essa palavra gnóstico. Então deveriam estudar. E outras palavras mais que foram lançadas sobre o Evangelho de João, por incrível que pareça, o Evangelho de João, capítulo 20 e 21, toda a Escritura tem contradições, mas é o único Evangelho que confirma 1 Coríntios, capítulo 15, Atos, capítulo 1, aonde mostra Yahshua aparecendo outras vezes, mas Mateus, Marcos e Lucas não mostra Yahshua aparecendo várias vezes, não mostra. Então, Yahshua apareceu, comeu peixe na frente
dos 11 apóstolos, os discípulos e os que ali estavam, está lá em Lucas 24, todos viram. Então, não foi um espírito, foi um corpo. Essa é a esperança que nós devemos ter de que é algo tão poderoso do Eterno para nós, que nós vamos receber a natureza do Eterno, a revelação plena na sua totalidade, a tal ponto que este corpo vai ser revestido de algo divino. Quero falar para o irmão, para todos que ouvirem este áudio, é o seguinte: Yahshua, ele foi a primeira de todas as criações e ele foi gerado. Então ele tem a natureza do Eterno, a mesma divindade do seu Pai. Só que Yahshua, ele não pediu para nascer. Ele não teve a escolha de ser gerado. Ele não existia, irmã. Lá no céu, diante do Criador. Ele já teve esse privilégio. E nós estamos sendo chamados para herdar o reino dos céus e sermos chamados filhos do Criador. Por isso que a Yahshua Celestial, ela é a mãe de todos nós. Me parece que é Gálatas capítulo 4, do 21 em diante. Se você ler lá, a Agar é chamada de... Hoje, a Jerusalém de Israel terrena é símbolo de Agar. E Sara, mulher de Abraão, é considerada a livre, que vai dar luz a muitos filhos, que é a mãe, que é a Yahshua Celestial, a qual é a nossa mãe. Nunca provamos da oportunidade que Adão e Eva provaram por pouco tempo, que é a perfeição sem pecado. Não tinha nada de acusação contra Adão e Eva, eles eram perfeitos. E nós não provamos isso, e muito menos ainda da vida de Yahshua Mashiach. Só que nós estamos sendo chamados para provar da vida de Adão, só que na terra, na sua total perfeição. São os descendentes de Abraão. Romanos capítulo 4, versículo 11, 12 e 13. Que os irmãos compartilhem esse áudio aqui. Esse é o segredo do Eterno antes da fundação do mundo. Por quê? Porque Yahshua é antes da fundação do mundo. Ele vai operar em nós essa maravilha, nos fazer filhos da mesma natureza de seu filho Yahshua Mashiach. Então nós seremos como Yahshua Mashiach, literalmente. E Yahshua será o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Essa é a maior de toda a esperança que eu carrego em meu coração em toda a minha vida, irmão. Isso compete ao vazio da minha alma, que sempre clamou e sempre buscou. E eu encontro um consolo, um conforto de que isso vai ser realizado na minha vida, porque fiel é Yahweh. Nenhum daqueles que foram entregues a Yahshua Mashiach se perderão e serão entregues e apresentados a Yahweh. E Yahweh vai tomar todo o poder novamente, e o próprio Filho se sujeitará ao Pai. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 20 em diante, pode ler. Então, meu irmão, no ano milenar, nós viveremos aquilo que Adão viveu, 1000 anos. O braço de Yahweh vai ser estendido novamente sobre a terra pela segunda vez. Isaías 11, Isaías 51. Leia. E dessa vez vai haver justiça.
Não vai vir como veio Yahshua, Isaías 53, da primeira vez. Agora ele vai vir pela segunda vez para operar a justiça. Se aprofunde sobre o que é a justiça de Yahweh. Irmão, é lindo demais conhecer a justiça de Yahweh, que é tudo que todos os crentes da face da terra deveriam buscar, é aprender o que é a justiça de Yahweh. Se você estudar sobre o que é a justiça de Yahweh, parar no momento assim, com as escrituras na sua casa, você abrir e começar a pesquisar e pegar referência, você vai entender que a justiça de Yahweh, ela é uma justiça para nos saciar todos os sedentos que têm fome e sede dessa justiça. E ao mesmo tempo é uma sentença de destruição definitiva dos descendentes de Satanás, dos filhos de Satanás, e de Satanás e todo o seu reino. É incrível, irmão, e isso acontece em nós quando nós temos Yahshua Mashiach. Então nós já estamos selados, já estamos garantidos. Só que eu quero lhe falar uma coisa: teve muitos irmãos, muitos crentes que morreram decapitados, queimados. Teve muitos crentes que morreram e não foram totalmente restaurados, nasceram com defeitos, com enfermidades. Pessoas que tinham uma estrutura baixa, uma estatura baixa, de 1,40 m, 1,30 m, quando eles voltarem na ressurreição, quando eles forem transformados para o arrebatamento, irmão, quem está com Yahshua Mashiach, isso é de um valor imensurável. Não tem palavras para expressar a grandeza que é. Você está diante do Criador dos céus e da terra, tendo a natureza dele revelada em você. Nenhuma acusação há contra os escolhidos de Yahweh. Primeira Coríntios, capítulo 6, versículo 2 e 3. Além disso, que nós vamos julgar o mundo e também nós vamos julgar os anjos caídos. Agora, vê se nós, nessa natureza, temos alguma condição de julgar? Não. Mas nós teremos poder e sabedoria, irmão. Um conhecimento que não é deste mundo. Uma sabedoria que não é deste mundo. Um poder que jamais esse mundo pode nos dar. Somente o Criador. Colossenses capítulo 2, leia, irmão. Yahshua Mashiach é o segredo de Yahweh revelado. Nós temos que crescer conhecendo a pessoa de Yahshua Mashiach. Quando você se lançar nas escrituras, você vai ver, irmão, o porquê que os apóstolos morreram fiéis. Por que eles morreram fiéis? Porque é certeza, irmão, que Yahweh não vai deixar o justo envergonhado. Os fiéis que acreditam em Yahweh e Yahshua Mashiach jamais vão perder a confiança. Eu quero muito que esse áudio chegue aos corações que estão aí desesperados, desesperançados, achando que Yahweh e Yahshua abandonou essas pessoas. Irmão, Yahshua Mashiach, ele é o verbo vivo, ele conhece toda a escritura, ele é o próprio verbo de Yahweh. Ele falou em várias passagens, Pedro, João em Apocalipse capítulo 3, apóstolo Pedro na segunda epístola capítulo 3, Paulo em 1 Tessalonicenses 5, confirma tudo que Yahshua falou. Tudo que Yahshua falou. Atos capítulo 1, Lucas falando tempos e as épocas, não pertence a vós, está estabelecido pelo próprio Criador, pelo seu próprio propósito. E Yahshua falou que vai vir como ladrão, irmão. Leia todas essas referências. Então, se Yahshua, que conhecia toda a escritura, ele é o verbo vivo de Yahweh,
falou isso, esses apóstolos, e Lucas falou isso, Lucas em Atos capítulo 1, falou que os tempos, as estações não cabem a nós saber. Ele virá como ladrão, o dia de Al virá como ladrão. O dia do Filho do Homem virá como ladrão, como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Assim será os dias da vinda do Filho do Homem. Os dias. Um dia para Yahweh é como 1000 anos como um dia. Ou seja, 7 anos. A última semana de Daniel, ela é considerada como o dia de Al, como o dia de Al, como os dias da vinda do Filho de Al. Então, irmãos, veja bem, o próprio Yahshua falou, só fica perturbado quem quer. As pessoas não foram arrebatadas, estão negando Yahshua. Irmão, isso aí não é coisa de quem tem um espírito de Yahshua, não, irmão. Isso é um espírito do medo, do terror, do pavor, pessoas vazias, cheias de um espírito enganoso, de um espírito de engano. Não estou acusando ninguém, não. Eu estou falando o que a Escritura mostra. Se tem pessoas que se encaixam aqui dentro disso, problema, eu nem conheço quem está ouvindo esse áudio. Então, eu estou falando aqui, eu tenho que ter a liberdade e a única preocupação de fazer a vontade do Eterno, onde vai chegar ao coração que vai aceitar ou não. Isso não é comigo. Não é comigo. Só quero dizer que eu estou em paz plena, tranquilo. Se Yahshua vier agora, eu quero ir e eu estou pronto para ir. Se ele vier agora, se ele vier amanhã, eu estou pronto para ir. Como é que eu sei que eu estou pronto? Se eu morrer, irmão, eu estou pronto. Eu sei o dia da minha morte? Não. Então eu estarei pronto para a hora da morte. Assim como eu estarei pronto se ele vier hoje, a qualquer momento. Por quê? Porque eu estou pronto para morrer, irmão. Pode vir o maior profeta pregar qualquer coisa aí, fora das palavras de Yahshua, não me apavora. Eu fico com Yahshua, irmão. A palavra dele realmente não cai por terra. Então o ladrão, ele não avisa o dia e nem a hora. Leia lá, 1 Tessalonicenses 5. E Paulo diz assim, acerca das épocas e das estações, não necessitais que eu vos escreva, porque vocês sabem perfeitamente, vocês sabem perfeitamente que é o dia tal, o mês tal e o ano tal. Não. Vocês sabem perfeitamente que ele virá como ladrão. Vocês sabem perfeitamente. Então pronto. Aí diz, não, é porque não examina as escrituras, irmão. Yahshua e Paulo, Pedro, Lucas, João, Apocalipse capítulo 3, Yahshua ressurreto deu a revelação para João. O que Yahshua diz lá? Você esteja atento, se conserte, se converte, desperta os que estavam para morrer, senão eu virei para você como um ladrão, eu virei sobre ti como um ladrão e você não vai perceber. Mas para quem está preparado, irmão, descansa, ó. Tanto faz. A hora que ele vier, não vai se assustar. Agora, quem não está preparado, vai se assustar. Porque não está preparado. Então, Yahshua ressurreto está falando que ele vem como ladrão. O ladrão avisa? Não. Mas quem está preparado? Qualquer hora que ele vier, irmão. Então, ou seja, esteja preparado. Eu entendo Yahshua dizendo assim, ó, esteja preparado e deixa eu fazer a obra que eu tenho que fazer, a obra de meu Pai. Esteja preparado, porque eu vou fazer a obra de meu Pai. Então, se você estiver preparado, a obra já está feita na sua vida. Mas se você não estiver, aquele vai ser pego de surpresa. Nós temos que estar trabalhando todo o tempo e não correndo atrás de data de arrebatamento, irmão. É importante o arrebatamento? E como? É uma maravilha. É tudo que todo mundo sempre sonhou e sempre quis na vida.
os que creem, né? Os que creem, né? Que tem esperança da vida eterna. Então, irmão, e demais irmãos que estão ouvindo esse áudio, eu estou maravilhado como é bom você estar na direção do Criador. Como é bom, irmão, você olhar, nossa, apesar das lutas, das confusões, contenda, contradições, levante, acusações, e ao me mantém firme, tranquilo e sempre me dando revelações direto do seu trono. Eu fico maravilhado. Mas ao mesmo tempo, eu fico tão triste, irmão, tão triste. Porque Apocalipse capítulo 21, 11 e 12, eu não me lembro do capítulo, está falando que quem é limpo, limpe-se mais, quem é sujo, suje-se mais. Ou seja, ele está falando de uma separação. De uma separação para ele, do povo dele. Não é divisão. O que está acontecendo não é divisão. Os irmãos têm que tirar isso da mente, porque isso é uma mentira. Uma das maiores mentiras. Não é divisão, é separação. Agora, vem as divisões? Vem as divisões, mas Yahweh está separando os deles. E nós temos que ter muito foco nessa hora. Então eu estou muito triste, porque tem muita gente que está tão contaminada, que está perdendo todas as esperanças e que está perdendo todos os fundamentos da nova vida, da herança da vida eterna, da herança dos descendentes de Abraão, e Abraão que vai herdar o mundo, que é o ano milenar. Nós poderemos viver uma vida perfeita aqui na terra. Vai ter paz, vai ter harmonia entre os animais. Tudo como era no início. Vai ter uma perfeita harmonia novamente. E Yahshua vai estar reinando. Descendentes de Abraão vão estar reinando 1000 anos. E Abraão vai estar reinando 1000 anos. E por último, quando Yahweh se manifestar, tudo vai ser destruído e ali nós entraremos eternidade adentro. Viveremos para sempre com Yahweh e Yahshua. Então os irmãos estão abrindo mão de tudo isso por tão pouco. Por uma questão de falsas profecias ou de erros de cálculos, entendo como quiser, que eu não estou nem interessado. Para mim não significa nada entrar nesses assuntos. O que significa é que está chegando a hora, está chegando o dia. Querem brigar aqui nessa terra, nesse mundo? Pode brigar. Querem honra, querem justificação aqui nessa terra? Podem ir atrás. Agora que o fim está bem aí, está. E não vai demorar muito, irmão. Não vai demorar muito para nós viver o reino de Yahweh aqui na terra. O reino de Yahweh está dentro de nós, nós só desejamos ele, mas ele vai se externar e se tornará uma realidade. Então, irmãos, fiquem com essas palavras. Vamos para as Escrituras, conhecer mais quem é Yahweh e Yahshua Mashiach. Enquanto há tempo, saia de contenda, de confusão. Não vale a pena, irmão, não vale a pena. Yahweh tem tanta coisa para nos ensinar na palavra, e Yahshua tem tanta coisa para falar para nós, que a gente não deixa por causa de tudo isso aí. Irmãos, compartilhe esse áudio, mais pessoas precisam ouvir. Tá bom, queridos? Que Yahweh seja sempre louvado, para sempre louvado. E que assim seja.